Uma pergunta para começar. O que diferencia resolver um caso de transformar um sistema? É o método. Investigar, interpretar, mediar. E hoje nós vamos além de estudar metanol em bebidas. Vamos aprender com o nosso método Humani. Vamos transformar um acidente de consumo com morte em sabedoria coletiva. Porque no final, um conflito é apenas uma conversa que ainda não aconteceu. Rafael morreu, mas a sua história pode ensinar como prevenir milhares de mortes se soubermos escutar. Vamos ao método. Meu nome é Antônio Joaquim e você está na plataforma Humani, solução de problemas com o método de casos. Vocês sabem a diferença entre devolver uma cerveja e morrer por causa dela? É a diferença entre vício e defeito. A diferença entre trocar um produto e transformar um sistema. Rafael tinha 27 anos. Comprou gin, bebeu com amigos. 48 horas depois, cego. 52 dias depois, morto. Por que estou contando isso? Porque amanhã pode ser o seu cliente. E você precisa saber o que fazer. Vamos entender como chegamos aqui. Roma Antiga, caveat emptor. O comprador que se cuide. Simples assim. Voltando na história. 1932, quase 100 anos atrás. Uma mulher muda tudo. Mrs. Donnelly, Escócia. Vamos ver a história dela. Mais recentemente, 1990, o Brasil produz o Código do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Uma revolução silenciosa. 2025. Lamentável, metanol mata. E até os sócios pagam. Mas cada tragédia expandiu a proteção. Imaginem a cena. Um café na Escócia em 1932. Mrs. Donnelly. Um refrigerante de gengibre. Bebe e, no fundo do copo, uma lesma morta, decomposta. Ela quer entrar na justiça, processo, mas quem pagar? Ela não comprou direto do fabricante, mas conseguiu a vitória. O juiz revolucionou, criou o dever de cuidado. Isso foi a grande mudança que ocorreu lá em 1932, porque antes só o fabricante respondia e só respondia se tivesse contrato. Então, como ela não comprou do fabricante, não tinha direito. Depois dessa decisão, não precisa contrato. Basta que o dano seja previsível. Nasceu ali a responsabilidade moderna, a responsabilidade que nós temos no direito do consumidor. Duas soluções no Código do Consumidor: vício e defeito. Nós vimos em nosso anterior estudo de caso, o link está aí, um vício do produto. E hoje vamos estudar o defeito, a partir desse caso dramático, triste, do metanol nas bebidas. Prestem atenção, isso é fundamental. A diferença entre vício e defeito. Vício, cerveja azeda.
Solução, troca. Defeito, a bebida mata. E a solução é a indenização. E nós veremos transformação. A justiça que transforma. 2 problemas, 2 respostas. Não vamos confundir. E o método Humani também nós já vimos e vamos rever, porque isso é o mais importante. O método é o como extrair da letra da lei a solução dos problemas. É o que as nossas escolas ainda não ensinam, né? Nós aprendemos a lei, decoramos até a lei para fazer concursos, mas como é que a gente tira a lei do papel? Como é que a gente soluciona problemas usando a lei? Bem, aqui a gente tem uma fórmula simples. Não fui eu que inventei. Eu só estou trazendo aqui e mostrando como é que eu aplico isso. 7 passos. Um método testado. Funciona. Primeiro, escutar os fatos. Número 2, entender a pretensão. Isso é importante, nós vamos ver em detalhes. Terceiro, identificar no sistema jurídico, na lei, a norma aplicável. Quarto passo, analisar a norma e identificar os seus requisitos. Passo 5, verificar se esses fatos que nós temos do caso se encaixam na lei. A lei é uma moldura e os fatos têm que se encaixar ali. E o passo 6, fazer então a aplicação da lei. O passo 7 são as variações do caso. Porque depois que nós fazemos tudo isso, nós imaginamos variações, imaginamos soluções alternativas. Se muda um pouco o fato, muda a consequência jurídica. Então, no método de casos, sempre nós concluímos abrindo outras possibilidades e imaginando o que a outra parte poderá alegar. Parece muito, mas faz sentido. Vamos juntos. Passo 1. Vamos ao nosso caso. Rafael, São Paulo, agosto de 2025. Compra gin, marca conhecida, o lacre intacto. Ele bebe em casa, bebe com amigos. 14 horas, dor abdominal. 24 horas depois, visão embaçada. Passadas 48 horas, cegueira total. 52 dias em coma. Outubro morre. Causa: metanol. Invisível, inodoro, letal. Esse é o caso. Isso é escuta. Escuta sem julgamento. Apenas a realidade. Daí a gente passa ao passo 2. Diante do caso que escutamos sem julgar, vamos buscar uma hipótese, entender a pretensão. Esse é o coração do método, o passo 2. Quem quer o quê, de quem, por quê? Quem quer o quê, de quem, por quê? São os elementos da ação no Código de Processo Civil. Então, perguntamos: quem quer, o que quer, de quem quer e por que quer? Que respostas nós podemos ter? Quem quer? Quem quer é a família de Rafael, porque, nesse caso, infelizmente, a vítima, com a morte, já não pode, já não tem personalidade jurídica para acionar. Mas
O caso de homicídio é desses casos em que é dos raros casos em que um terceiro pode pleitear em nome próprio, né, um direito que nasceu de outro. O que quer? O que a família de Rafael quer? Ela não quer uma indenização ou a troca da garrafa de gin, não. Quer indenização. Despesas com hospital, despesas com funeral, todo o futuro perdido, um jovem de 27 anos. De quem? Quem quer o quê? De quem? De quem? É preciso identificar, buscar um réu. O fabricante, o distribuidor, o vendedor, o comerciante, quem responde? Essa é a terceira pergunta. Escolher quem será demandado. E a última pergunta é o porquê. O porquê inclui a causa fática, o envenenamento e a morte, a causa legal, os dispositivos da lei que autorizam um pedido de reparação, de indenização, e o fundamento jurídico. Quer porque a bebida causou dano grave e matou. Sem clareza em relação a esse ponto, sem clareza aqui, você erra tudo depois. Então, visto o fato, é preciso que a pretensão fique clara. Daí, podemos passar a um exame mais detido das normas aplicáveis. Nós já sabemos quem quer o quê, de quem, e no porquê, esse porquê inclui a busca da norma aplicável. Vem a ponte, né, do fato para o direito. Então nós temos, para esse caso, o Código Civil, que é a base de tudo. O artigo 186, ato ilícito causa dano. E o artigo 927, o ato ilícito gera obrigação de indenizar. Isso se complementa, no caso das relações de consumo, pelo artigo 12, que define o que é um produto defeituoso e define que o fabricante responde. Então, nesse caso, como principal norma aplicável, nós temos o Código do Consumidor e o Código Civil. Metanol em bebida, ato ilícito. Defeito do produto, responsabilidade civil. Elementos da responsabilidade. Vamos recordar, são 3 pilares. Sem a presença dos 3, cai tudo. A tese cai. Então, primeiro, a conduta. Segundo vértice, o dano. Terceiro, o nexo causal. São os 3 pilares da responsabilidade civil lá do artigo 186 do Código Civil. Qual a conduta? Para definir a conduta aqui, a gente usa o Código do Consumidor, artigo 12. Colocar metanol no mercado. Uma ação humana identificada. Essa a conduta. Ok. Dano. Qual o dano ou os danos? Rafael, cego, depois morto. Um prejuízo real, um prejuízo comprovado. E o terceiro pilar é o nexo causal. Nós precisamos demonstrar a relação entre o uso da bebida e o evento, lesão corporal seguida de morte. Então, nexo causal. O metanol causou a morte. Está no laudo médico, é inquestionável. Triângulo fechado. Responsabilidade confirmada. Daí vem a parte mais difícil. Quanto vale? Quem paga? Em regra, o fabricante. Mas há
responsabilidade do comerciante é subsidiária, principalmente num caso como esse, em que nós temos uma bebida falsificada. Então, o comerciante aqui entra dolosamente na cadeia. O Código do Consumidor estabelece, né, as hipóteses ali em que o comerciante responde. E aqui, a situação fática coloca nas mãos do comerciante uma responsabilidade maior. Esse comerciante que vende uma bebida que ele sabe ou que ele devia saber falsificada. Cada elo da corrente que falhou responde. No vício, nós vimos a responsabilidade no Código do Consumidor é solidária. E tem mais, não precisa provar culpa. É responsabilidade objetiva. Houve defeito? Houve dano? Paga. Por fim, como precificar uma vida? O direito tenta, mas nós sabemos que isso não é possível. Temos indenizações por dano moral em dinheiro, mas a vida não tem preço. De qualquer maneira, num caso como esse, na hora de formular a pretensão, o pedido, nós podemos somar danos materiais, hospital, 52 dias em UTI, quanto custa? Cadê as notas? Os medicamentos, os exames, as despesas com funeral e mais. A vítima tinha 27 anos. Quanto é que ela ganharia até se aposentar? São lucros cessantes que nós podemos calcular, é um cálculo também aritmético. Depois, além dos danos materiais, nós temos dano moral, cegueira, dor, agonia, desespero, é o extrapatrimonial, é o que realmente não tem preço, mas acaba se traduzindo em algum dinheiro, mas é o não patrimonial. Dano moral é o dano que não é patrimonial. Uma família vendo seu filho morrer aos poucos, tem preço? Não. Tem compensação? Sim, é uma compensação. É uma satisfação. Mas não é uma reparação. Não há reparação em caso de morte. E no caso da família, é o chamado dano reflexo. Homicídio gera dano reflexo. Os dependentes têm direito à pensão. Os herdeiros herdam os créditos daquelas despesas, com médico, com funeral. Então, dano material, dano moral, pensão, nunca será suficiente, claro, mas é o que o direito oferece. Nos 7 passos, o passo 7 são as variações. É hora em que a gente revê tudo de forma crítica e imagina situações. E se não for bem assim? E se fosse um pouco diferente? E se o Rafael tivesse sabido do risco? Se o comerciante contou para ele, não, isso aí não é falso, é falsificado. Eu comprei baratinho. Ou se há uma culpa concorrente, se foi um terceiro que contaminou entre o fabricante e o comerciante, alguém ali, um intermediário contaminou. Nesse caso, o fabricante paga e depois cobra. Enfim, no passo 7 a gente imagina variações, porque cada variação muda a solução. E por isso nós pensamos possibilidades. Passo 7, pronto, caso resolvido, responsabilidade definida, indenização calculada. Bem,
Mas Rafael continua morto. A empresa pagou. Talvez a empresa tenha falido, os sócios perderam o patrimônio e o metanol continua por aí. A menos que nós façamos algo diferente. Podemos fazer algo diferente? Fazer perguntas que ninguém faz. Ir além do individual. Que necessidades numa situação como essa, pensada coletivamente, não são dinheiro? Que diálogo é possível? Com quem? Como transformar uma tragédia em aprendizado? Isso é pensar além. Isso é humane. Vamos às memórias. Eu vou contar uma história real. Em 2010, no Canadá, ocorreu um grande desastre ambiental. Uma empresa, uma metalúrgica, a Teck Metals, gigante da mineração, despejou uma grande quantidade de mercúrio no rio. O normal seria anos no tribunal. E o caso foi rapidamente resolvido em apenas 33 dias de diálogo. 33 dias. A empresa e a comunidade sentaram-se à mesa sem juiz, um facilitador. E o resultado, entre outros, um protocolo que previne tragédias. Como é que isso funciona? 4 fases. Atenção. Fase 1, a preparação. O facilitador procura identificar todos os envolvidos e entender o processo. Entender juntos o processo. Isso é importantíssimo. As várias visões colocadas em conjunto. Então, o facilitador ouve e prepara. Prepara uma reunião em que vão ser expostas as várias posições. Daí vem o segundo passo, o fórum. Um diálogo estruturado, uma audiência pública, em que cada posição se expõe. O terceiro passo são os acordos, a elaboração de um acordo. Nesse caso, a empresa foi além do exigido. E o quarto passo é a multiplicação, é expandir tudo isso. O protocolo virou um padrão para o setor. Essa negociação é festejada e estudada e repetida porque virou modelo. Criou um protocolo de segurança para o setor. Uma transformação sistêmica em apenas 33 dias com os interessados de maneira autônoma, sentados à mesma mesa, com um mediador, com um facilitador, com alguém disposto a transformar. Mas nem sempre é assim. Quando não há diálogo, quando o responsável foge. Aqui no Brasil nós tivemos a tragédia de Santa Maria, Boate Kiss, em 2013. 242 mortos. Os donos somem, as famílias se reúnem, criam um movimento e esse movimento consegue mudar a lei federal, o que com certeza salva e continua salvando milhares de vidas. Não houve o diálogo com os causadores, mas houve transformação social a partir da mobilização das famílias. Sempre há um caminho quando se pensa numa solução ou numa resposta que beneficie a todos, uma resposta coletiva. É a dimensão coletiva.
a atuação sistêmica. Nós tivemos em Belo Horizonte, 2019, 2020, um problema com a cervejaria Três Lobos, a cerveja Abacher, a cerveja chamada Belo Horizontina, causando também danos gravíssimos, lesões corporais, mortes. Vários atores participaram da solução desse caso. O Ministério da Agricultura, porque é o Ministério da Agricultura que fiscaliza a fabricação de bebidas. Então fez a interdição, fez as perícias na fábrica, a vigilância rastreando o produto nos pontos de comércio, nos supermercados, né, a partir dos lotes. É importantíssimo nesses casos, né, a identificação. Por isso que os alimentos têm identificação de lote, tem aquele carimbinho ali para saber quando foi fabricado, a que horas, qual o lote, quem fabricou, que ingredientes foram utilizados naquele processo. Então houve todo um rastreamento para poder evitar novas vítimas. A promotoria com ação coletiva, bloqueando bens, tentando de toda maneira bloquear bens. Foi feito o máximo possível, porque ali houve um movimento imediato de tentar transferir patrimônio para cá e para lá. Não foi fácil reunir patrimônio. E, nesse caso, que ainda tem resquícios, a reparação pecuniária das vítimas não foi completa. Por quê? Porque não houve bens, não se conseguiu prender bens suficientes para poder satisfazer as vítimas. Então, nem sempre, apesar de toda a mobilização, se consegue o melhor resultado. De qualquer maneira, nesses casos é preciso atuação conjunta. Agricultura, saúde, Ministério Público, todos voltados, cada um com as suas ferramentas, para a busca de uma solução coletiva e, claro, com a imprescindível, com a necessária pressão, participação popular. As vítimas têm que se mobilizar. Esse é um caso em que as vítimas ainda estão mobilizadas e cobrando uma solução mais completa, mais abrangente. Em tudo isso, nós falamos de justiça. Mas de que justiça? De que justiça estamos falando? Aqui nós trabalhamos com 3 diferentes concepções de justiça. Trabalhamos com a ideia de justiça retributiva, essa mais conhecida, pune, paga. Ela é necessária, mas não é suficiente. Nós temos também, crescendo, a justiça restaurativa. É essa justiça que dialoga, que repara, que é melhor que a retributiva, mas não é completa. E nós temos a transformação, o transforma, é a justiça transformativa, a da prevenção, a da superação, a da evolução. Esta muda o mundo. E nós não escolhemos uma, nós precisamos trabalhar com as 3 de forma integrada. Uma breve síntese. Com a nossa proposta de mediação consciente, o método Humane sempre pergunta, como fizemos, de que justiça estamos falando. Mas nós começamos lá com o método, com os 7 passos que resolvem qualquer caso. E depois, mais um passo. Esse passo que transforma o individual em coletivo e o coletivo em sistêmico. A espiral ascendente. Isso é Humane. Vamos agora, visto o nosso caso, como nós temos feito e como é nosso propósito fazer em todo POD 1,
trabalhar ou pensar na inteligência artificial. É o momento que estamos vivendo. A inteligência artificial invadindo, irrompendo no real, intempestivamente, porque a IA chegou e nós já temos IA em tudo, né? No WhatsApp, nas redes sociais e no direito também. Como é que a inteligência artificial entra no método de casos, no método Humani, na solução de problemas? Nós podemos contar ou fazer uma lista. Nós podemos usar a IA para estruturar uma investigação, para organizar fatos complexos, para sugerir as normas, os dispositivos legais aplicáveis, para identificar que tipo de provas serão necessárias, mas, atenção, a IA acelera, mas não substitui. Por isso, nós falamos bastante, né, no nosso encontro anterior do uso ético. A nossa discussão sobre uso ético da inteligência artificial. O link para o episódio encontra por aqui. A IA sugere, a pessoa, o humano, decide. A IA processa, nós pensamos. A IA calcula, mas só nós sentimos. Então, verificar sempre, pensar sempre, humanizar sempre. Quem duvida, sabe. E a responsabilidade é nossa. Vamos, hoje, fazer um teste, fazer um experimento aqui com a inteligência artificial, usando dois modelos diferentes, o ChatGPT e o Gemini, para ver como é que eles respondem, como é que eles podem nos ajudar em um caso como esse. Estão preparados? Vamos lá. Vamos então aqui compartilhar a nossa tela. Começamos aqui com o Gemini, pedindo que ele atue, então, como um advogado, como um especialista em direito do consumidor, com grande experiência em ações tanto individuais quanto coletivas. E vamos pedir o quê? Que identifique as normas aplicáveis, os direitos do consumidor envolvidos, as soluções possíveis e as provas necessárias. E quando se tratar de uma questão reiterada ou que tenha uma repercussão coletiva, os instrumentos processuais para tutela coletiva. A situação foi descrita muito brevemente, assim: um acidente causado por bebida falsificada com metanol, causando cegueira e posterior morte do consumidor. Então, a resposta. Nós poderíamos aqui ter visto o raciocínio, né? Se a gente clicar aqui, a gente vê como é que foi o raciocínio. Mas vamos à resposta. A máquina, então, Gemini identifica como uma situação grave e qualifica como acidente de consumo, resultado letal e lesão corporal grave devido à ingestão de um produto da bebida alcoólica falsificada com metanol. Aí ele vem e dá as normas aplicáveis, coloca aqui a base jurídica. Responsabilidade pelo fato do produto, tá certinho, também chamado defeito, seção 2, capítulo 4 do CDC. E aí põe os dispositivos.
Artigo 6º 1, que é o direito básico, proteção da vida, saúde e segurança, importantíssimo. Artigo 8º, os produtos devem ser seguros. E aí o artigo 12, que foi o mesmo que nós examinamos lá atrás, artigo 12. Coloca o artigo 13, a responsabilidade do comerciante, o consumidor equiparado, do artigo 17, e o prazo prescricional. Isso foi o item 1. Em seguida, uma lista dos direitos do consumidor, né? Direito à reparação integral do dano, direito à proteção à vida, saúde e segurança, direito à informação adequada e clara, responsabilidade objetiva por acidente de consumo. Em seguida, resposta número 3, as soluções possíveis, e daí divide soluções no âmbito individual, já discriminando que é a família do consumidor falecido que é legitimada. Então, discrimina indenização por danos morais, listando danos emergentes e lucros cessantes, tratamento médico, funeral, o lucro cessantes, o que esse consumidor que veio a óbito, que trabalhava, deixou de receber. E os danos morais, tanto o dano moral pessoal, né, quanto o dano moral por morte. E a pensão. Depois, no âmbito coletivo, como a distribuição, né, foi maior e nós temos outras vítimas, daí ele já traz o artigo 81, a parte processual do Código do Consumidor, que trata da ação coletiva, da tutela de direitos difusos e individuais homogêneos e coletivos, e um rol aqui dos objetivos. Para quê? Para cessar a prática, né? Impedir a circulação de bebida adulterada, é a tutela inibitória, a reparação do dano em moldes coletivos, né? E depois, por último, traz aqui as provas necessárias, né? Começa já falando sobre a inversão do ônus da prova, mas, de qualquer maneira, tem que existir uma prova inicial. E aqui o Gemini já trouxe uma tabela que ajuda a compreensão de como seria a distribuição dinâmica do ônus da prova num caso como esse. Então, essa é a resposta do Gemini. Detalhe, essas inteligências artificiais, quer dizer, isso aqui não é que ele saiba, isso com base em probabilidades, o Gemini nos deu essa resposta, mas ele não sabe o que está falando, porque a inteligência artificial não tem inteligência. Nós temos, por isso que a gente tem que ler com atenção e verificar, é isso ou não. A gente tem que sempre testar. Ele citou um artigo de lei, vai lá e verifica, porque a gente sabe que ocorre alucinação. Então, sempre é preciso checar aquilo que a inteligência artificial diz. Diminuiu com o tempo? Tem diminuído as alucinações? Tem, mas elas não acabaram. E elas têm um viés de sempre querer agradar a quem está perguntando. Então, muito difícil que ela te diga não. Se você perguntar, tem o direito? Ela vai dizer, você tem direito, e vai dizer que tem todos os direitos. É por isso que tem que ter um olhar crítico. E cada vez que a gente pergunta, a resposta vai ser um pouco diferente. Por isso a gente está comparando aqui. Vimos a resposta, então, do Gemini. Vamos ver a resposta do ChatGPT, que sempre é um pouco diferente. Colocamos aqui o mesmo prompt no ChatGPT, esse é o ChatGPT 5, né? E aí a resposta, vejam que a resposta aqui, ó, normas legais, tá um pouco diferente. Os dispositivos, veja que colocou o artigo 6º, 8º e 10º, 12, 18, 13, 14, 81 a 95.
Então, aqui no Código do Consumidor, parece que tem alguns dispositivos a mais e a apresentação um pouco diferente está talvez mais clara. E o detalhe, o ChatGPT trouxe também o Código Civil, que no Gemini não apareceu. Porque aqueles artigos lá do Código do Consumidor, o 12, sozinho ele não funciona. Para poder aplicar o artigo 12, a responsabilidade por fato do produto em caso de defeito, você tem que ter uma noção, conhecer a teoria geral da responsabilidade civil, a responsabilidade civil dentro da teoria geral do direito e no Código Civil, e só funciona a interpretação de forma integrada. Inclusive, no caso de morte, estão no Código Civil os dispositivos que tratam da liquidação, né? Especificando que, nesse caso, existe o dano reflexo e os dependentes, herdeiros, têm direito a pedir a indenização. Aí, olha só, além de ter colocado o Código Civil, o ChatGPT nos trouxe também legislação complementar, 837 e de novo a 878. Por que voltou aqui o Código do Consumidor que estava ali em cima? Porque aqui são os dispositivos criminais, os crimes contra a relação de consumo, Lei 837, e alguns crimes que estão no Código do Consumidor. Isso já é tutela coletiva. Por quê? Porque a tutela penal é sempre uma tutela coletiva. A proteção é sempre a proteção à sociedade nesses crimes contra as relações de consumo. E vejam que o ChatGPT aqui coloca como hipótese, né? É uma hipótese que precisaria ser testada. Pessoalmente, eu não conheço um caso assim, mas é uma hipótese importante que ele traz, tratar a possibilidade de improbidade administrativa. Pois é, que improbidade poderia ter aqui? Com certeza, uma negligência dos órgãos de fiscalização, como é que uma bebida contaminada por metanol é exposta à venda. Existe uma falha no sistema de fiscalização que tem que ser pensada. Ainda que não se processe ninguém por improbidade, porque seria difícil demonstrar o dolo, o nexo causal, a colocação da hipótese aqui já nos abre caminhos para a gente pensar que na tutela coletiva, na justiça transformativa, a gente precisa ir além. Então, pensar em que falharam os órgãos de fiscalização. Onde é que o Estado falhou para que a gente tivesse tantos casos, né, de morte, de lesão corporal grave, de intoxicação, mais uma vez, causada por bebida. Os casos que a gente vê no noticiário hoje, ou lá aquele caso da Três Lobos, da Baker de 90, são casos que tiveram uma grande repercussão e visibilidade. Mas e os casos que a gente nem fica sabendo? Bebidas aí clandestinas, falsificadas. A gente tem dados de cigarro, né? Contrabando de cigarro, cigarro falsificado, sem controle. Claro que a gente está falando de produtos que são nocivos, né? Que causam muito mal à saúde, muito mal. Mas quando falsificados, envenenados, sem nenhum controle, muito pior. E aí tem uma falha sistêmica e uma oportunidade de mobilização social para a justiça transformativa. Então, continuando aqui, o ChatGPT trouxe direitos do consumidor envolvidos, né? Mais ou menos semelhante, e vida, saúde, segurança, informação, indenização integral.
retirada do produto do mercado, recall. Vejam que é um pouco diferente do que disse o Gemini, né? Aqui parece que está realmente mais completa. E depois a forma como está listada está bem claro, né? Indenização, a satisfação, a pretensão individual, indenização, danos materiais, danos morais, danos estéticos, pensão vitalícia ou proporcional, responsabilidade objetiva e solidária, inversão do ônus da prova. Depois traz aqui ação civil pública, talvez para retirada do produto, a tutela inibitória, a indenização coletiva, a compensação por dano moral coletivo e a obrigação de não repetição, né? Depois vem aqui as provas, né? Laudos, notas, testemunhos, ocorrência, relatórios de órgãos públicos, né? E a prova para tutela coletiva, depois, por fim, algumas observações estratégicas. O que nós tivemos melhor lá naquele caso, ou na resposta do Gemini, foi aquela tabela, né? Aquela tabela que trouxe, não foi pedida a tabela, mas foi trazida uma tabela que permite uma visão da distribuição dinâmica dos ônus da prova, o que é bastante interessante. Então, resumindo aqui, nós vimos um comando que pede, né, que dá os fatos e pede um enquadramento legal, as provas necessárias para uma ação judicial. Então, vimos a IA em ação. O que aconteceu? A IA nos organizou. Nós podemos usar a IA para organizar os fatos, colocar a cronologia de maneira clara, identificar normas, artigos específicos, às vezes, como brainstorming, né, nos vem uma sugestão, algo que a gente não tinha pensado, a sugestão de provas e até uma estratégia. O que a gente levaria horas, talvez dias, uma equipe trabalhando, em alguns minutos vem, e o seu trabalho é o olhar crítico para validar tudo isso. A estratégia, né? Vale a pena a gente pensar. O Código do Consumidor permite o ônus da prova invertido, mas ela não é automática. Então, por isso, o nosso pedido ali, uma prova. Qual é a prova inicial? Eu preciso da nota fiscal, dos documentos médicos, eu preciso demonstrar a verossimilhança, né? A IA, então, nos ajuda a organizar. Estamos chegando ao final. O que é que nós vimos hoje? O método de casos, a dimensão individual e a perspectiva coletiva de um caso de acidente de consumo. Nós falamos das várias justiças, especialmente da justiça transformativa e da inteligência artificial como ferramenta. É a justiça do século XXI. Não basta apenas ganhar o caso, é preciso prevenir, é preciso cautela, prevenção, cuidado, pensar no futuro, pensar no coletivo. Isso é Humani. Na próxima semana, o Pódium terá a presença do advogado Marlos Riani, que nos traz um pouco da prática real e da sua experiência nos PROCONs, na saúde suplementar, com os planos de saúde. Nós vamos conversar com o Marlos sobre o método de casos na vida real. Próxima quinta, 18 horas. Até lá, vamos pensar no Rafael e em quantos nós podemos salvar com a justiça transformativa. Com calma. Afinal, nós sabemos, a sabedoria resiste na pausa.